Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ordoabical. Mas eu queria lembrar aqui de dar uma dica para vocês de algo que eu me lembrei. Gente, eu tenho um vídeo aqui, com muita humildade eu falo para vocês, uma série que eu fiz, é uma playlist sobre a engenharia do consentimento. A playlist toda sofreu restrição da plataforma, claro. Mas o primeiro vídeo fala sobre, o título é A Sua Mente, a Sua Opinião é Fabricada. Veja, a sua opinião é fabricada. Então, nesse vídeo, eu mostro como a engenharia do consentimento, eles mesmos declararam que a nossa opinião não é nossa opinião. Mas eles fabricam de que forma? Fazendo com que a gente consinta, ou seja, que a gente queira, que a gente concorde com aquilo que eles querem que a gente consinta. Então, ou seja, nós vamos consentir, aprovar isso ou aquilo, porque primeiro eles manipulam a gente para que a gente consinta com aquilo que eles querem que a gente consinta. Gente, olha, foi um vídeo feito com muito cuidado, com muita pesquisa, com muita coisa. E eu estava lembrando disso aqui porque nesse vídeo eu cito Noam Chomsky, para não dizer que é opinião minha, que eu estou inventando, e Noam Chomsky, que é um camarada de esquerda, socialista, né? Ele é social-democrata, ele mesmo escreveu, e no livro dele ele vai dizer, ele vai citar, né, coisas que aconteceram na Inglaterra, e ele vai mostrar como que primeiro você aterroriza um país para depois você trazer a solução, ou seja, você faz com que a massa queira aquilo que eles querem que você queira. Então, aconteceu algo curioso na Inglaterra e, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, né? Ou seja, esses dois países, como qualquer sociedade normal, não queria participar do primeiro grande conflito, lembra? As explosões, um jogando em cima do outro lá, eu estou evitando falar o nome aqui. Então, só que essas nações precisavam entrar no conflito, queriam entrar no conflito. Tudo era um plano, para depois eles fundarem a Liga das Nações, que depois veio a ser a ONU. Então, eles criaram um meio de fazer com que a sociedade quisesse, desejasse. À medida que você cria um inimigo e que você alimenta ali um pânico, um ódio com aquele inimigo, você vai fazer com que todos queiram participar. Então, lá eu falo da Comissão Crew, que foi criada nos Estados Unidos. E eles contrataram pessoas especializadas em propaganda para que eles manipulassem a mentalidade do povo, para fazer com que o povo desejasse arduamente participar daquele conflito. Então, por que eu estou te mostrando isso? Porque o que eu tenho tentado te mostrar aqui é que eles fazem com que a gente queira a solução que eles têm para nós. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, dessa playlist, tá? Eu não vou ganhar nada do YouTube com isso, que a playlist inteira sofreu restrição. Então o YouTube não divulga, o YouTube não monetiza nem nada. Eu só quero abrir a tua mente. Eu estou dando aqui dados, irmãos, inquestionáveis. Então vamos aqui ao nosso vídeo, mas observa bem, por falar nisso, irmãos, por falar em punição da plataforma, caso você queira contribuir com o nosso canal, tá bom? Aqui está o nosso Pix e o nosso Zap para você fazer o seu contato, tá, gente? Depois eu quero fazer uma divulgação que eu estou ausente do nosso grupo lá do Telegram, mas eu quero voltar a agir ali dentro, atuar ali dentro, porque o pessoal tem muita postagem rica. Ali nós temos divergências de opiniões, mas nos respeitamos, sabe? E eu tento, claro, né, mostrar aquilo que eu acredito que, enfim, eu entendo que é o certo, mas eu respeito ali e é um grupo onde eu dou a liberdade das pessoas postarem. Não é aquele grupo onde só eu posto. Eu acho que isso aí já, para mim, não é muito legal. Mas vamos lá, gente. Ordoabical. Calculem comigo. Eu estou tentando mostrar para vocês que a ordem vem do caos. Eu quero mostrar para vocês que o papel da esquerda é destruir para que a direita venha a ser a resposta que eles querem que você aceite. Então, quando a gente fala de sistema, eu fico indignado quando eu vejo, por exemplo, um youtuber de direita, um político, e dizer, olha, o sistema quer derrubar o Flávio, o sistema não quer Bolsonaro. Todos são do sistema, todos são do sistema.
Então, calcula aqui comigo. Ordo abical. Olha, gente, aqui está o símbolo maçônico, que não é só maçônico, né? Na verdade, é um símbolo espiritual, a águia de duas cabeças, mostrando aí, ou seja, a águia bicéfalo. Você está vendo aí, né, que essa águia ela tem duas cabeças. Por que ela tem duas cabeças? Porque, obviamente, uma aponta para o lado, a outra aponta para o outro, e as aves têm aqueles olhos, né, que ela, eu esqueci como é que dá o nome, enfim, ela tem a visão dos dois lados, né? Então, ou seja, essas cabeças, elas contemplam todos os lados, né? Essas cabeças estão olhando tudo. Acima você tem a coroa, aquela cruz em cima aqui, que possivelmente é a cruz de Malta, e em cima um triângulo, né? Que é um símbolo de todas essas ordens místicas. Então, embaixo está escrito aqui, Ordo abical. Se eles estão dizendo, calcula comigo, que a ordem vem do caos, então, obviamente que ambos, ou melhor, o mesmo grupo, é uma mesma ideologia, é uma mesma filosofia espiritualista que está falando de ordem e caos. Então, quando você diz, não, o caos vem da esquerda, beleza, o caos vem da esquerda. Mas eu quero que você entenda que a direita vai trazer a ordem, vai trazer a ordem. Mas os dois são filosofias em tese opostas, né? Mas são oposições que se completam, né? É os dois lados do mesmo pensamento. Então, entenda, ambos os lados vêm do mesmo lugar, da mesma filosofia, da mesma elite, da mesma espiritualidade, da mesma cosmovisão, porque é a ordem que vem do caos, mas ambos estão partindo do mesmo grupo. Então, como que você, cristão, pode acreditar que a direita é cristã? Se são ramos diferentes, em tese opostos, mas da mesma árvore. Porque aqui não é um grupo dizendo caos e o outro dizendo ordem, não. Você está vendo uma única águia, uma única entidade, as mesmas ordens ocultistas, falando a ordem vai vir do caos, porque eles promovem o caos e promovem a ordem, porque isso faz parte da filosofia espiritualista deles. Então, olha só, aqui está vendo já a maçonaria com a mesma frase aqui, né? Agora, eu queria te mostrar, porque o nosso foco aqui é mostrar justamente essa questão do Tofauti. Do Tofauti foi chamado lá, e aí a direita ficou toda alegre, né? Olha, gente, tá vendo? Tá derrubando, a direita tinha razão. E eu quero que vocês entendam que a direita tinha razão, claro que tinha. Claro que tinha. Mas isso não significa que vão trazer o melhor para a sociedade, que vão trazer aquilo que a gente espera. O que eles vão trazer é a falsa paz. É a paz que dela vai surgir o anticristo. É aquilo que a Bíblia já te avisou, que a besta, quando chegar, seria admirada, ela seria ovacionada, ela seria bem recebida. Por quê? Porque ela vai chegar dando as respostas que a humanidade quer. Por isso, ela vai seduzir. Percebe? Ela não vai chegar sendo uma malvadona. Os malvadões desse tempo já vão passar. Então, vamos lá. Aí, eu relembrei, assista o meu primeiro vídeo nessa playlist aqui, O Fim da Esquerda. Acho que o nome da playlist é esse, O Fim da Esquerda. Onde eu volto lá no passado e mostro tudo aquilo que o Klaus Schwab disse que seria, como seria o mundo a partir daquela grande enfermidade, né? Que o nome começa com pan e termina com demia, né? Ou seja, ele disse, o mundo será considerado como ACDC. Só que ele não está falando antes de Cristo e depois de Cristo, não. Ele usou a mesma sigla para se dizer antes do coroa, né? E depois do coroa. E lá eu mostro tudo isso. E lá eu mostro que ele fala, olha, a PAN nos oferece essa oportunidade. Representa uma oportunidade rara e reduzida de refletir, reimaginar e recomeçar o mundo. E aqui eu quero te mostrar algumas frases, alguns pensamentos de globalistas, né, inclusive da ONU, aonde eles sempre consideram que tem que haver o caos para que possa estabelecer uma ordem. Então, gente, são mentes extremamente malignas. Olha o que eu tirei aqui do livro, Por Dentro do Priorado de Sião. Isso aqui é um livro que eu tenho. A semente de uma videira resistente
é enxertada e ressurge de tempos em tempos, ou seja, a semente de uma videira, fazendo alusão justamente à árvore bíblica, que é um dos símbolos do projeto de salvação de Deus. Porque a oliveira, a videira e a figueira não é um símbolo exatamente de Israel, mas é um símbolo do plano de Deus para salvar a humanidade, onde Israel é parte do plano. Mas quando Paulo vai dizer que existe uma raiz da árvore, Paulo fala, se a raiz é santa, a raiz, Paulo está remetendo aos patriarcas. Então, essa planta, ela surge lá atrás, mas quando o Estado de Israel está ali já formado, no tempo de Jesus Cristo, Cristo se revela àquela nação como figueira, às vezes. Mas lembrem-se, né, de que aquilo representa um plano de Deus que começou lá no Jardim do Éden, quando Deus prometeu mandar o Salvador. O curioso é que aqui ele está usando essa figura da figueira, da videira como uma planta, né? E lembre que Cristo falou, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Cristo é a consumação, é o ápice dessa planta que agora ela deu o seu verdadeiro fruto. Cristo é o verdadeiro fruto dessa videira. E ele disse, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vocês são ramos, vocês quem todos nós, os judeus que foram enxertados e os gentios, ou melhor, os judeus que são ramos naturais e os gentios que foram enxertados. Então, entenda que ele está usando uma figura disso aqui. Ele diz, a semente de uma videira é resistente, que é enxertada e ressurge de tempos em tempos. Então, o que ele quer dizer? Tempos em tempos. Ora, como é que alguém ressurge de tempos em tempos? Para que alguém ressurja de tempos em tempos, é necessário que ele também desapareça, para que possa ressurgir. Senão não há um ressurgimento. O que isso significa? Ciclos. Ou seja, existe um ciclo que se finda e começa outro que se finda, de forma que o que eu quero dizer é que quando nós falamos de nova era, nova ordem, de mundo vindouro, todas as filosofias espiritualistas daqueles que são seguidas por aqueles que controlam o mundo, eles acreditam que a existência humana ela é feita através de ciclos. Então, quando eles usam o símbolo da eternidade, o Ouroboros, né, eles não estão falando de eternidade no sentido cristão, que nós cremos num tempo linear. Tem início, vai ter um fim, e aí se inicia a eternidade para todos sempre. E não ciclos que se repetem em toda a história da existência humana. Humana não, do cosmos, né? Nós não cremos nesses ciclos. Tá, gente? Aí ele vai dizer, essa videira, ela só floresce quando a humanidade encontra-se em um estado de desespero espiritual e consciente. Veja, gente, desespero espiritual. Então, essa semente, ela só floresce quando encontramos-nos em desespero. Por que será? Desespero e necessidade são parceiros eternos, não são? Olha só, desespero e necessidade. O desespero da humanidade é solo fértil, negro, saturado. Aqui ele está fazendo alusão aos solos férteis do Egito, porque isso é da espiritualidade egípcia. Eu não me lembro qual é o nome que se dá a essa teoria, não me lembro agora, mas é mais ou menos assim. Você vai para um solo fértil, o que você vai ter? Uma terra adubada, uma terra, portanto, negra, e você sabe que, geralmente, a cor negra representa a ausência de luz. Isso não tem nada a ver com racismo, né? Mas, então, só que, a partir desse solo negro, às vezes com esterco, com fezes, aquilo que aparentemente está podre, é dali que vai surgir uma semente fertilizada. É dali que vai surgir uma semente que vai se tornar uma árvore que vai dar os seus frutos. Então, observe, aquilo que aparentemente é um solo de esterco, né, de fezes, seja o que for, aquilo é terreno próprio para o plantio. Então, você lança o terreno sujo, adubado, com esterco, ou seja, o caos, para que você possa dali trazer a ordem. Então, o desespero da humanidade é o solo fértil, negro, saturado e corrupto,
no qual a videira da espiritualidade e da esperança pode criar raízes. Necessidade é o elemento essencial para a sobrevivência híbrida. Sua garantia de renovação. Qual é a garantia de renovação? A necessidade. Está percebendo? Então você precisa unir o mundo. Nada melhor do que você lançar uma necessidade para unir o mundo. Por exemplo, quem sabe, né, um conflito mundial justifica criar uma Liga das Nações. Um segundo conflito justifica criar uma Organização das Nações Unidas, uma ONU. E assim nós vamos unificando o mundo, indo no sentido contrário daquilo que Deus fez, separar o mundo em línguas. E assim nós estamos superando o demiurgo, o Deus malvadão, né? O Deus ruim, que não é o Pai de Jesus. É isso que está sendo dito aqui. Então vamos lá, né? É o que eles estão fazendo. Deus impôs o limite e eles estão superando esses limites, né? Olha que curioso na Carta das Nações Unidas. Você pode pesquisar isso aqui, ler a Carta das Nações Unidas. Inclusive, lá, eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui. Lá repete por diversas vezes que ela veio para a paz e segurança. É uma coincidência? O apóstolo Paulo diz que quando ouvides falar de paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Paz e segurança é a frase mais repetida dentro aqui da Carta das Nações Unidas. Mas olha o que diz lá. Nós, os povos das Nações Unidas, decididos. Aí ele vai seguir, decididos a preservar as gerações vindouras do flagelo da GUE-RRA, que por 2 vezes, no espaço de uma vida humana, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. Ou seja, no espaço de uma vida, que ele quer dizer é o seguinte, entre o primeiro grande conflito, que terminou em 1918, e o segundo grande conflito, que começou em 1938, ou seja, 18, 28, 38, 20 anos depois, você tem um novo conflito mundial. Então, ou seja, a partir daí, então, surge as Nações Unidas. Percebe? Mas primeiro teve o quê? O sofrimento da vida humana. Lá no site da Lucis Trust, que eu já falei aqui, já falei muito sobre ela, né, que é um órgão também pertencente à ONU, é uma ONG ligada à ONU, que tem status consultivos, né, junto à ECOSOC, que é o Conselho Econômico da ONU. Eu tenho um vídeo falando sobre a Lucis Trust. O livro da Alice Bailey, chamado, não é um livro só, é uma série de livros, chamada O Reaparecimento de Cristo. Lá tem vários livros dela, né? Lá ela fala assim, um avatar, o que é um avatar, gente? É um ser espiritual que foi enviado para a Terra, que foi autorizado. Jesus, para eles, é um avatar, é um Chohan. Por isso que eles dizem que Jesus está voltando. O próprio inimigo, o próprio ímpio está dizendo que Jesus está voltando, que ele vai voltar, né? Que ele pisou aqui, o Cristo pisou aqui na pessoa de Jesus. Mas agora, o Cristo cósmico é que vai descer. Então, quando eles falam de Jesus, não é a mesma coisa que a gente. Mas olha o que ela fala. Um avatar é, consequentemente, um evento espiritual que vem até nós para trazer grandes mudanças ou grandes restaurações. Olha, restaurar. Você só restaura o que foi destruído. Para inaugurar uma nova civilização ou restaurar os marcos antigos e levar o homem para mais perto do divino. Então, o avatar vem para quê? Para restaurar. Vai lendo a mensagem. Eles vêm em tempos de crise. Frequentemente, criam crises a fim de pôr fim ao velho indesejável e abrir caminho para formas novas e mais adequadas para a vida em evolução de Deus imanente na natureza. Então, gente, olha como que um cristão não enxerga isso. Aqui, nesse site ligado à ONU, dizem que os próprios avatares eles podem criar crises a fim de pôr fim ao velho e indesejável. É isso que a esquerda fez. Agora, esses avatares, eles estão usando os trabalhadores da elite global, como eles mesmos chamam, para impor essa nova ordem e pôr fim ao velho e indesejável e abrir caminhos para novas formas. Você percebe isso? E ele vai dizer aqui, formas novas e adequadas, né? Nessa evolução de Deus imanente na natureza. Eles veem quando o mal é galopante. Tudo que eu disse, a ordem vem do caos. Por essa razão, se por nenhuma outra,
Um avatar pode ser procurado hoje. O cenário necessário está montado para o reaparecimento de Cristo. Isso aqui deveria ser um motivo de renovação espiritual para os verdadeiros cristãos. Ao invés de estarem aí deprimidos e vamos dizer assim, e viciados em política, né? Nessa novela, como eu coloquei no vídeo hoje mais cedo, que esse vídeo eu vou postar aqui à noite, estou gravando ele aqui 12h20 da manhã. Então, nós deveríamos estar aqui sendo renovados espiritualmente, por quê? Porque é a própria ONU que está dizendo aqui, porque essa ONG é ligada à ONU, está dizendo aqui que o cenário necessário está montado para o reaparecimento de Cristo. Então é o ímpio que está falando da volta de Cristo. Só que ele, claro que vai tentar mentir e colocar aqui a figura de um outro Cristo. Mas eu fico impressionado de ver, gente, é o descrente, é o místico que está crendo na volta de Cristo, né? Sempre ao longo dos tempos e em todas as grandes crises humanas, sempre nas horas de necessidade, veja, sempre falando de crise, de necessidade, né, de destruição. Na fundação de uma nova raça ou no despertar de uma humanidade preparada para uma visão nova e mais ampla, o coração de Deus, impelido pela lei da compaixão, envia um mestre, um salvador do mundo, um iluminador, um avatar, um intermediário de transmissão, um Cristo. É essa visão de Cristo aqui, esse Cristo que não é Deus, é o que eles estão convencendo você a acreditar. Agora, o curioso é que, veja bem, gente, eles estão dizendo que esse Cristo vai surgir a partir de horas de necessidade. Eu pergunto a você, tem cabimento ele vir da esquerda? Obviamente que não. Eles estão preparando a direita para trazer esse Cristo, né? Porque o papel da esquerda é trazer o quê? A necessidade, não é isso? A razão pela qual ele não voltou é que a obra necessária não foi realizada por seus seguidores em todos os países. Observe, isso aqui está exatamente de acordo com o primeiro vídeo dessa playlist, quando eu mostro o Rabino conversando com Netanyahu, reclamando que ele não fez o necessário para que o Messias voltasse. Então, veja que é a mesma visão, é o que eu digo para você. Essas filosofias espiritualistas, elas compartilham dos mesmos princípios espirituais. Ou seja, a humanidade pode acelerar o ressurgimento desse Cristo, ou desses avatares, que não é só um. Só o cristianismo bíblico é que é incompatível com tudo isso. Por isso só ele vai ser perseguido. Sua vida depende muito de, como veremos mais tarde, do estabelecimento de corretas relações humanas. Então, eles estão conduzindo a humanidade para essas corretas relações, para que possa trazer, então, esse Cristo. Agora, no mesmo site da Lucis Trust, também escrito por Alice Bailey, que ela funda, né, ela é a fundadora da Lucis Trust, que no início se chamava Lúcifer Publicações. Aqui já nos livros, a externalização da hierarquia, lá ela fala especificamente do reaparecimento de Cristo. Aqui ela vai falar sobre a externalização de uma hierarquia espiritual. Ela vai dizer o seguinte, olha, você notará que meu tema principal é o planejamento mundial. Essa é a principal preocupação da hierarquia. Este planejamento se divide em duas categorias e por elas o Cristo é responsável. Cristo é um dos avatares, né? Olha só, gente. Eu estou falando da ordem que vem do caos. Até agora mostramos várias vezes eles falando do caos para trazer a ordem. Olha o que ela diz aqui. Então, ela está falando do reaparecimento do Cristo, né? Ela diz, olha, a G mundial chegou, então, em uma fase final. Ela está falando isso lá no passado, né? A primeira etapa foi de 1914 a 1918, que foi o primeiro conflito. Então, prosseguiu de maneira subterrânea, ou seja, mais escondida, mais não envolvendo todos, né? Apenas para entrar em erupção mais uma vez em 39, que é quando começa a segunda G. Continuando com extrema ferocidade e crueldade até 45, quando o poder de continuar a luta terminou e a B, ou seja, BOM, BA, atômica, escreveu fins ao capítulo mundial do desastre. O que ela está dizendo? Esse conflito, ele esteve durante todo esse tempo, desde 1914 até 18.
Só que ele deu um tempo de forma subterrânea e ele volta em 39 com o segundo grande conflito. Até que esse artefato explodiu lá e botou fins, né? Olha só, então a explosão que matou muita gente trouxe o fim do conflito. Quer dizer, uma coisa que aparentemente é ruim, na verdade foi boa. É isso que ela está dizendo aqui. Olha só, essa B atômica, embora usada apenas 2 vezes destrutivamente, né, acabou com a resistência dos poderes do mal, porque a sua potência é predominantemente etérica. Etérica, ela quer dizer aqui espiritual, né? Seus usos são duplos nesse momento. Então, observe bem, aquela B, aquele explosivo, na verdade, ele acabou com os poderes do mal. Percebe? Tá entendendo que a lógica aqui é que, às vezes, aquilo que você entende que é mal, não, isso aqui é bom, porque vai acabar com outro mal. Mas, de qualquer forma, eles que usaram as duas coisas. Eles fizeram as duas coisas. É isso que eu queria que você entendesse, que não tem lado bom aqui. Não tem ordem boa aqui. Não tem direita boa aqui. Como precursora daquela liberação de energia que mudará o modo de vida humano e inaugurará a nova era em que não teremos civilizações e suas culturas emergentes, mas uma cultura mundial, ou seja, aquele explosivo lá, ele explodiu, né? Foi lá no Japão, você lembra, né? Lá no Japão, lá em Hiroshima e Nagasaki, mas aquilo ali abrir a oportunidade para se construir uma humanidade, uma nova humanidade, uma nova união. Por isso que daí, a partir daí, vai surgir o quê? A ONU, né? Aí ele vai dizer, olha, demonstrando assim a verdadeira síntese, ou seja, aqui ele é claro, né? Ela é clara, uma cultura mundial vai surgir a partir disso e uma civilização emergente, demonstrando assim a verdadeira síntese subjacente à humanidade. A B atômica emergiu de um ashram, eu já expliquei o que é ashram, né? São 7 raios, são 7 locais, aonde isso aí é a nível espiritual, outras dimensões espirituais, e cada ashram desse, ele é comandado por um avatar, por uma entidade dessa, né? Por um Chohan. E cada Chohan, ele tem assim, ele trabalha dentro de uma área da humanidade. Um trabalha a política, outro trabalha a religião, outro trabalha a economia. Então, cada ser espiritual desse evoluído, dos quais Jesus é um deles, cada um trabalha numa área. Mas ela está dizendo que aquele artefato que explodiu, ele partiu de um desses ashram. Qual deles? O de primeiro raio. São 7 raios, né? Eu tenho um vídeo mostrando tudo isso aqui, por isso que eu não estou colocando detalhes. Trabalhando em conjunto com um grupo de 5º raio. Do ponto de vista de longo alcance, sua intenção era e é puramente benéfica. Está percebendo que a ordem vem do caos? Então, aquilo que foi estabelecido como caos, que lá em Hiroshima foi um desastre, que lá em Nagasaki foi um desastre, mas aquilo foi benéfico para se estabelecer. Inclusive, o vídeo que eu fiz sobre isso aqui, gente, ele também sofreu restrição. Tá? Eu só quero que você entenda, nas mãos de quem o mundo está. São eles que estão te iludindo, que vão te ajudar. E eles são o sistema que engloba a esquerda e a direita. O uso pela hierarquia do aspecto destruidor da divindade. Lembra que a trindade lá de hinduísta, Shiva, me fugiu agora o nome dos outros deuses, mas é Shiva, Vishnu e Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, Vishnu e Shiva. Você está lembrado que Shiva é a deusa da destruição. Então, Brahma criou, Vishnu ele conserva e Shiva destrói. Então, um cria, outro destrói, o outro conserva. Mas, na verdade, são períodos diferentes. Então, lá naquele CERN, que é um centro de pesquisas
da física nuclear que estão trabalhando na aceleração de partículas para tentar reconstruir, né, como foi o mundo foi criado, né, como o mundo surgiu, na verdade. Então, eles tentam reproduzir isso em laboratórios, porque eles querem descobrir a partícula que gerou tudo. Lá na entrada desse centro de estudos, né, da física nuclear, lá tem uma imagem de Shiva, que é a deusa da destruição. Tudo isso eu tenho aqui no nosso canal, tá bom, gente? Então, o uso pela hierarquia do aspecto destruidor, ou seja, o aspecto destruidor, mas tem também o aspecto da recriação, né? O primeiro raio, de tal forma, é, de fato, um fator criativo. O que é que você tem aqui? Destruidor. Então, o aspecto destruidor, na verdade, ele é um fator criativo. Como é que nós chamamos isso? Destruição criativa. Então, nós, como somos leigos, estamos aqui como é que eles chamam a gente? Tem um nome que eles dão para nós que não fazemos parte dessas ordens. Nós somos como se fosse... Eu esqueci, mas tem um nome pejorativo espiritualmente. Nós que não somos iniciados, nós somos tipo profanos. Eu acho que o nome é profanos mesmo. Nós não entendemos isso. Mas ele está dizendo aqui claramente que há um aspecto destruidor, mas que, na verdade, ele serve como um fator criativo. Então, você jogou um artefato ali, explodiu, foi ruim? Foi, gente. Mas aquilo serviu para criar uma nova civilização, uma organização das Nações Unidas. Então, tem um lado criativo e benéfico de tudo isso. E que, em última análise, não apenas libera a vida de suas limitações, não apenas libera a vida de suas limitações anteriores, mas também chama, sob a lei do equilíbrio, a atividade construtora do segundo raio. Percebe isso? Então, enquanto um Choran, ele permite ali uma destruição, mas aquilo é um aspecto destruidor, mas tem o seu fator criativo, porque o outro raio, ou seja, um outro Choran que trabalha numa outra atividade, ele vai reconstruir. De forma que ele está dizendo que aqui entra a lei do equilíbrio. Está percebendo aí? A ordem que vem do caos. Como que a ordem vem? Porque aí existe um equilíbrio. É a união dos opostos. É o piso, né? O mosaico é preto e branco da maçonaria. É a águia bicéfala. É a esquerda e direita. São os lados opostos da mesma força, o negativo e o positivo, o bem e o mal, o amor e o ódio. Então, nada disso para eles é ruim. Está compreendendo? O cristianismo não. Para o cristianismo, o mal é mal e o bom é bom, o bem é bem. Então, você tem aqui um equilíbrio, uma atividade construtora. Então, o que nós dizemos? Isso é uma destruição criativa. A obra de destruição está praticamente concluída e terminada, e a obra dos construtores está começando. Eu queria trazer para vocês mais uma coisa curiosa. Tudo isso aqui, gente, está ligado a organismos da ONU. O Templo da Compreensão. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui. Eu vou tentar deixar os links todos aqui embaixo, tá? Em 1960, Juliette Hollister, que morreu em 2000, criou o Templo da Compreensão, depois de perceber que o mundo estava em grave perigo. Gente, tudo que vocês leem sobre o que eles fizeram, tudo tem essa razão. O mundo está em perigo, o mundo está sendo destruído, né? Eu tenho vários vídeos falando sobre isso aqui na minha playlist sobre a ONU. A menos que os dons, a sabedoria e os conhecimentos das tradições religiosas pudessem ser reconhecidos e cultivados para promover mudanças sociais positivas. Ou seja, o mundo está destruído, está em perigo, quer dizer, a menos que a sabedoria antiga, as tradições religiosas, elas possam ser reconhecidas e cultivadas, para que elas possam promover mudanças positivas. Então, observe que é aí que entra, né, a nova visão mística do mundo, esotérica, que eles estão implantando, e muitos cristãos estão caindo nisso. Por quê? Porque essas mudanças, né, através do conhecimento dessas tradições religiosas, são elas que vão trazer essas mudanças sociais positivas. Juliette Hollister, que ele está dizendo aqui, foi a primeira mulher a fundar uma das organizações interreligiosas, que é o Templo do Entendimento. Eu só queria dizer para vocês que ela criou o Templo do Entendimento
com apoio da esposa do... Deixa eu lembrar o nome dele. Eu tive uma pequena pane aqui, eu acho que vocês não vão perceber, eu acredito que não. Mas eu estou fazendo que caso tenha mudado aqui, ele deu uma travada aqui para mim, mas enfim. Mas eu vinha falando que a Juliette Horace, ela criou o Templo da Compreensão com o apoio que foi fundamental da Eleanor Roosevelt, que era esposa do presidente Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt foi o presidente durante o período do Segundo Conflito Mundial. Ele morre antes da guerra terminar, mas a esposa dele, ela deu prosseguimento a esse templo, para você ver como que essa nossa elite, elas todas trabalham para esse mesmo propósito, né? Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil. Vou deixar aqui os links dos vídeos. Divulga esse vídeo, por favor, e que Deus abençoe a todos.